Pensamentos a respeito do paradoxo de Epicuro. Eu sou o Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus. E hoje eu convido vocês a fazer uma reflexão sobre um dos dilemas mais interessantes da história da filosofia, proposto por Epicuro. E antes de mostrar alguma coisa para vocês a respeito desse dilema, desse paradoxo, eu entendo, tá, que existem várias formulações um pouco diferentes desse dilema, em contextos um pouco diferentes. Eu me inspirei para fazer esse vídeo em uma imagem que eu vi no Twitter esses dias, e aí eu vou mostrar essa imagem para vocês, e é um fluxograma, né, de questões e tal, que eu acho que não é a versão completa, tá, do paradoxo de Epicuro. Mas eu vou tratar com esse print aí, com esse fluxograma, simplesmente para ilustrar algumas das questões filosóficas e teológicas envolvidas nessa discussão, porque eu acho que esse é um dos dilemas mais divertidos e mais interessantes aí, quando a gente discute questões sobre a existência de Deus, do diabo, a humanidade no meio disso tudo, o livre-arbítrio, existe, não existe, como que é, como que não é. E, acima de tudo, né, isso envolve a discussão sobre o problema do mal, né? Então é bastante interessante e eu convido você aí a refletir comigo a respeito de algumas questões bastante profundas e bastante interessantes. Então eu mostro para vocês aí o paradoxo de Epicuro. O texto está em inglês, tá? Mas eu vou lendo e traduzindo e vou explicando, então mesmo quem não fala inglês não vai ter muita dificuldade. Também não sei se a resolução está muito boa, nem para vocês lerem aí, mas enfim. Seja como for, vamos bater papo aí a respeito destas questões. Segundo essa postagem, eu também nem fui confirmar a exatidão das informações, Epicuro teria vivido entre 341 a.C. e 271 a.C., tá? Então era um filósofo, um cara importante aí dentro do universo da filosofia grega. E eu quero falar para vocês aí livremente a respeito de algumas questões levantadas aí nessa postagem, tanto quanto a minha paciência permitir e também o suco de maçã aqui permitir para molhar a garganta, porque de outra forma não seria fácil aqui comentar a respeito dessas coisas, porque tem muita coisa para dizer, tá? Então, vamos lá bater um papo sobre tais e tais questões. A primeira coisa que o paradoxo evoca nessa postagem é se o mal existe. E a partir da ideia de que o mal existe, ele vai começar a deduzir um monte de questões para trabalhar conceitos como onipotência divina, onisciência divina, liberdade humana, e etc e tal, de forma direta ou indireta. E não é assim tão simples a gente discutir a questão sobre a existência do mal. Porque ainda que não se negue que o mal existe, algumas coisas poderiam ser ditas, né? Além meramente de responder sim, o mal existe, ponto final. Porque alguns dos dilemas envolvidos no paradoxo de Epicuro, eles podem ser mais ou menos radicais a depender de como você responde. Como e por que o mal veio a existir e se o mal vai deixar de existir em algum momento. Porque, a depender de como você responda estas duas questões, a ideia de que o mal existe, ela ganha força ou ela perde força para discutir temas sobre onisciência, onipotência e um monte dessas questões, tá? Sobre Deus. Então, eu quero que vocês mantenham isso em mente, porque vamos trabalhar com a hipótese de que, sei lá, algo da narrativa bíblica sobre esse assunto é verdade, e o mal nasceu com Satanás e vai ser destruído na destruição de Satanás, quando Satanás for aniquilado da existência. Tudo bem? Depois que isso acontecer lá no futuro, seja esse futuro daqui 10 minutos, ou daqui 10 bilhões de anos, ou seja quando for,
A resposta à pergunta se o mal existe vai ser diferente quando isso acontecer do que é hoje. Então, todo e qualquer dilema que exista em relação à existência do mal na mentalidade bíblica, esse é um dilema temporário, vamos dizer assim. Esse é um dilema que existe nesta esfera, neste momento, nesta realidade, nesta dimensão, neste universo, neste planeta, nesta vida. Não uma coisa geral e restrita que pertença a todas as épocas, a todos os contextos, a todos os momentos, desde sempre e para sempre. Tá? Porque se assim fosse, se o mal fosse eterno no passado e no futuro, o dilema de Epicuro, né, esse paradoxo, ele certamente ganharia força e faria com que a gente questionasse mais pesadamente o caráter de Deus, a bondade de Deus, a onipotência de Deus, a onisciência de Deus e inúmeras destas questões. Mas uma vez que a gente possa dizer que o mal existiu como rebelião por parte de Satanás, que era um agente possuidor de livre-arbítrio, e vai ser eliminado da existência, os dilemas sobre a existência desse período onde o mal existe ainda permanecem, mas eles não são gerais e restritos, absolutos, e, portanto, não são tão fortes, muito menos insuperáveis. Tudo bem? Então é importante a gente colocar as questões já no começo desta forma. Mas tudo bem, o mal existe, a gente também não vai aqui tapar o sol com a peneira e dizer que não. Então vamos trabalhar um pouco como que algumas pessoas enxergam aí o paradoxo de Epicuro e como que isso tudo, né, implica discussões muito interessantes. Então beleza, estabelecemos que o mal é uma realidade. Para inclusive escapar desta afirmação, alguns teólogos na história do cristianismo, e eu acredito que isso inicia em Santo Agostinho, mas também não tenho certeza absoluta, negam a existência do mal, pelo menos em termos assim do mal como uma essência, uma realidade. O Agostinho, se eu não me engano, ele trabalhava o mal como mera negação que não tinha essência, fundamento, existência própria. E com isso ele evitava alguns dos dilemas sobre a existência do mal, né? Porque ele iria dizer que o mal na verdade não existe. O que obviamente é uma solução falha, na minha visão. E claro, óbvio que por detrás do que o Agostinho dizia, tanto naquilo que eu entendo, existe uma sabedoria, que inclusive tem a ver com o que eu estava dizendo antes. O mal não existiu desde sempre, não vai existir para sempre. Então, o mal é uma realidade temporária e por isso ele não existe permanentemente. Eu também não sei se o Agostinho concordaria comigo, eu acho que até que talvez não. Então, nesse ponto, eu acho que o Agostinho está errado, tá? Porque eu acredito que o mal tem existência real, ainda que limitada a um momento, a um lugar, a um contexto dentro da história do universo, tá bom? Mas nesse momento, nessa história, nesse contexto, negar a existência do mal não me parece algo muito sábio. Ok, essas discussões são amplas, são complexas, são profundas, depende um pouco também como que a gente identifica o que é o mal e tal. Pode parecer simples para algumas pessoas definir o que é bem e mal, mas não é simples. Às vezes coisas que parecem ser boas se revelam más um tempo depois, ou coisas que parecem más se revelam boas um tempo depois. Tudo também tem um pouco a ver com o fluxo do tempo, né? Como a gente está falando. O mal surgiu e deixará de existir no tempo. Então o mal existe só durante um período de tempo. Então a passagem do tempo também ela é muito relevante para a discussão sobre a existência, a essência, a realidade do mal. Mas não é porque o mal existe só por um tempo que a gente vai negar a sua realidade, porque senão a gente teria que negar a nossa própria realidade, né? Porque a gente também só existe por um tempo, né? Pelo menos assim, a gente não existia na eternidade passada, aí a gente vem a existir, existe por um período de tempo, daí a gente morre. Aí vamos dizer que depois a gente vai ressuscitar e viver para sempre. Seja como for, esta nossa realidade é uma realidade temporária.
E mesmo assim a gente existe. Né? Então não é porque também o mal existe temporariamente que ele não existe, que pode se negar a sua essência, a sua realidade. E também não tem problema você dizer que a essência do mal é negar o bem e se contrapor ao bem. Mas aí também você vai ter que trabalhar dilemas em relação a se o mal de fato é consequência da rebelião de Satanás como um ser consciente, pessoal, né? Porque aí você tem um agente criativo do mal, que não é Deus, isso é uma questão interessante, mas que não tem poder de bancar ou de ter a manutenção, né, de manter essa criação dele indefinidamente. Né? Porque ele mesmo, ao dar luz e origem e conteúdo ao mal, ele se identifica com o mal e ele vai ser destruído com aquilo que ele cria, né? Porque o salário do pecado é a morte. Então, obviamente, quem criou o pecado vai morrer, né? Inclusive, esse é um dos fundamentos para dizer que Satanás não é eterno, como Satanás, como inimigo, como, né, aquele que cria o mal e faz o mal, e ele não vai existir para sempre, nem mesmo sendo punido, torturado no inferno. Vai simplesmente ser aniquilado, como ensina a palavra de Deus. E também não vamos entrar sobre discussões de aniquilacionismo, já falamos bastante sobre isso em outros contextos, tá? Ok, legal. Então, beleza, o mal existe. E aí a primeira pergunta do paradoxo, tal como está formulado nessa postagem, é se Deus pode prevenir que o mal exista. Tipo assim. Inclusive, aqui já tem uma discussão interessante, né? Que já pressupõe que Deus existe antes que o mal exista. E aí, Deus já sabe que vai existir, ou que pode existir, e ele já pode fazer algo anterior para prevenir, de maneira que o mal não venha a existir. E aí, o resultado que o autor do post aí coloca é que se Deus não pode prevenir que o mal venha a existir, então Deus não é todo-poderoso, ok? Ok, beleza. Entretanto, os dilemas lógicos que envolvem a onipotência divina, bem como a onipresença, onisciência e etc., são dilemas bastante complexos, né? Porque, por exemplo, pode-se dizer que Deus pode prevenir o mal, mas que ele não quer prevenir o mal. Caso essa fosse a solução desse problema, Deus seria todo-poderoso, mas ele simplesmente permite o mal acontecer, porque ele não quer evitar que o mal aconteça, tá? Isso não tem a ver com a ausência da qualidade da onipotência, mas tem que ver com a decisão do onipotente fazer ou não fazer XYZ coisa, tá? Prevenir ou não o mal de existir. E aí, obviamente, a gente já entra em discussões complexas sobre o porquê o mal existe. E aqui a gente vai simplificar, porque também a gente não tem condições de abarcar a discussão como um todo, mas acho que a teodiceia mais plausível, mais conhecida, mais disseminada entre os teístas e os cristãos é que o mal é explicado em função do livre-arbítrio. E aí, obviamente, que há muita coisa que se precisa discutir para ver se isso faz sentido ou não, se isso é correto ou não, se é bíblico ou não e tudo mais. Inclusive nós temos alas do cristianismo, como o calvinismo, por exemplo, que negam, né, o livre-arbítrio e tornam Deus, inclusive, bastante amigo do diabo, e o diabo um grande amigo e servo de Deus, né? O que também é uma coisa bastante interessante, muito herética, mas muito interessante. Ok, beleza. Mas as questões aqui, elas são bastante complicadas. Seja como for, o que acontece? Deus pode dar livre arbítrio às criaturas, sabendo o que vai acontecer, tendo solução para tudo que vai acontecer, e ainda que Deus não
previna o mal de existir por um período de tempo, ele garante que ele vai eliminar o mal que vier a existir. Então, esse dilema também diminui de força, né? Porque aqui, toda a visão aqui que a gente está defendendo aqui muito resumidamente, é que Deus permite o mal para dar existência real às pessoas. E o livre-arbítrio é uma característica da existência real das pessoas. E você não pode dar a elas liberdade e não permitir que elas exerçam essa liberdade, pelo menos em algum grau, em algum momento, né? Então o fato de Deus ter concedido liberdade aos anjos e aos homens fez com que alguns anjos e os homens pudessem exercer essa liberdade numa direção contrária ao que Deus queria. Mas isso não é porque Deus não podia fazer de outra forma, é porque ele não queria fazer de outra forma, até porque nesse caso, para prevenir o mal de existir em qualquer momento, Deus teria que tirar a liberdade dos anjos e dos homens. E aí, desculpa, galera. O clima aqui em São Paulo tá péssimo. Minha garganta tá horrível. Então assim, Deus teria que não dar liberdade aos anjos e aos homens, e aí os anjos e os homens nunca iriam fazer nada contrariamente à vontade de Deus, mas eles também não teriam existência real. Eles não teriam livre-arbítrio. E não é porque Deus não podia fazer isso desta forma, criar anjos apenas que iriam obedecê-lo e seres humanos que apenas iriam obedecê-lo, mas que Deus não queria. Não porque Deus quisesse a desobediência, mas porque Deus queria a liberdade. E para existir a liberdade tem que haver a possibilidade da desobediência, e a desobediência real prova que a liberdade para se fazer o contrário do que Deus queria também era real, ainda que limitada. Por isso, ela veio a existir no contexto do mau uso da liberdade, ela vai ser destruída como julgamento de Deus contra o mal. E aí o mal vai deixar de existir. Seja como for, o mal é só uma experiência temporária, uma realidade temporária. Isso diminui um pouco a força dos dilemas lógicos e filosóficos propostos aí nessa postagem, tá bom? E não é que Deus não seja todo poderoso nesse contexto como um todo, é que Deus não faz as coisas como eu e você ou algumas pessoas poderiam imaginar e pensar que deveria ser feito. Não, porque se Deus tem todo o poder para eliminar o mal, ele não deveria permitir o mal. Ok, você tem o direito de pensar isso. Mas Deus tem o direito de fazer diferente do que você pensa que ele deveria fazer. Porque você não controla Deus porque na sua cabeça Deus é difícil de entender e blá blá blá. Entende? E isso não torna Deus não todo-poderoso, como se ele não tivesse poder de prevenir o mal caso ele quisesse. Mas na balança entre pesar uma existência real com livre-arbítrio e prevenir o mal, Deus prefere não prevenir o mal e dar liberdade real às criaturas, sabendo que depois ele vai consertar o problema e vai eliminar o mal e manter a liberdade das criaturas, né? E esse período em que as criaturas puderam viver a experiência do mal, ela vai servir como uma revelação e uma vacina contra a existência eterna do mal, até pelos frutos e consequências que o mal vai trazer ao universo e à experiência daqueles que viverem o mal, né? Então não é porque falta poder, é porque Deus tem uma visão mais ampla e maior, em tese, né, obviamente, do que as pessoas podem aqui, sentando aqui discutindo o que Deus deveria ou não fazer, poderiam pensar, tudo bem? Ok. Então Deus pode perfeitamente prevenir o mal em potencial, mas ele não quer e ele mantém todo o poder dele e etc. E tal. Isso não mantém nenhuma comunhão de Deus com o mal. Isso simplesmente indica que Deus permite o mal temporariamente por um período de tempo. Aí depois ele continua. Deus pode prevenir o mal? E Deus sabe a respeito de tudo que é mal? E aí ele vai dizer assim, se você responder que Deus não sabe, então Deus não é onisciente. E aqui a pergunta, ela poderia avançar em relação a muitas questões. Deus sabia de antemão que o mal existiria no futuro? Essa é a pergunta mais divertida, né?
Não é se Deus sabe tudo que é mal. A partir do momento que o mal existe, Deus onisciente sabe todo esse mal. Mas a onisciência de Deus, ela não implica só esse dilema, ela implica um dilema anterior. Antes de criar qualquer coisa, Deus sabia que se ele criasse anjos e seres humanos com essa característica da liberdade, eles iriam fazer o mal e a coisa iria acontecer de forma ruim, errada, diferente do que Deus queria. E sim, Deus sabia. Isso não torna Deus alguém que deseja que a sua vontade seja desobedecida. Simplesmente torna Deus alguém consciente de que um dia uma pessoa, um anjo, ou muitos anjos e muitas pessoas, enfim, que tiverem liberdade, vão escolher usar essa liberdade para fazer algo contrário do que Deus quer. É só isso que implica. Implica que Deus sabe que isso vai acontecer. Não quer dizer que Deus quer, que Deus concorda, que Deus gosta, e nada do tipo, tá? Até porque aí, nesse caso, não seria mal. Ou Deus teria vontade má e não seria mal, né? E, inclusive, eu acho que a versão completa do Paradoxo de Epicuro inclui um pouco essas noções, né? Da bondade de Deus, da onipotência, da onisciência, né? Não é tão simples assim quanto essa postagem aí coloca. Seja como for, ainda que essas questões sejam bastante interessantes, bastante legais, assim, elas são simplificadas em relação ao quadro completo da treta, né? Mas o fato de Deus saber todo o mal já dá uma direção um pouco interessante assim dessas discussões. Porque ele está querendo dizer assim, se você responder que Deus não quer prevenir o mal, aliás, que ele não pode prevenir o mal, ele já não é todo-poderoso. Se ele não sabe algum mal, ele já não é onisciente. Mas se ele pode prevenir, se ele sabe, aí vem a pergunta, Deus quer prevenir o mal? Aí ele diz não, então Deus não é bom e não tem amor. Tá? E aqui entra o paradoxo, né? Então ele diz assim, então se Deus é todo-poderoso, se Deus é onisciente e o mal existe, é porque Deus podendo impedir o mal não impede, sabendo que o mal vai acontecer mesmo assim, ele faz as coisas sabendo que o mal vai acontecer, então ele não é bom, ele não tem amor. Tudo bem? E esse é o ponto ápice do paradoxo, em certo sentido, né? Porque o cristão não vai negar que Deus poderia prevenir o mal, que Deus sabe todas as coisas, então se o mal existe, é porque Deus permite, Deus não previne, então Deus não é bom. E nesse caso, muito do que a gente falou até aqui já ajuda a gente a entender por que essa assunção, essa afirmação, essa implicação lógica que esse filósofo está enxergando, ela não é correta. Porque o que acontece? É verdade que se você isola o período do mal em que o mal existe e você foca a sua atenção nele, o mal é uma coisa absolutamente desesperadora, injustificável. O mal é uma coisa absolutamente ilógica, tenebrosa, terrível, não precisamos nem adjetivar demais. Assim, todo e qualquer adjetivo negativo que você puder imaginar na face da Terra cabe ao descrever o mal em si, né? É tudo de ruim, tudo bem? Ok, isso é fato, e ninguém precisa negar esse fato, que já é a primeira pergunta dele lá, se o mal existe, né? O mal existe e é isso aí, essa coisa terrível. Entretanto, como isso que é tão terrível não existia desde sempre, nem vai existir para sempre, isso já cria um quadro um pouco diferente. Até porque, veja bem, a resposta sobre se Deus quer ou não prevenir o mal, ela precisa ser dada em duas instâncias nesse caso. Por exemplo, Deus quer prevenir o mal para que nunca nenhum mal exista e, com isso, eliminar a liberdade e a existência real de todas as criaturas? Não, Deus não quer fazer isso. Mas Deus quer prevenir o mal de uma outra forma. Como que é essa outra forma? Dar liberdade
permitir que exista a queda, permitir que exista o pecado, mostrar tudo para todo mundo o que é o mal, o que é o pecado na prática, na realidade, e salvar e julgar e esclarecer todas essas questões de maneira que o mal seja desmascarado e eliminado e haja uma vacina absoluta e completa contra o mal por toda a eternidade daquele período, daquela salvação e daquele juízo em diante. Tá? Opa! Aqui Deus está prevenindo o mal de uma outra forma. Tá? E inclusive nesse aspecto, a própria ideia, a própria noção de que Deus vai limitar o tempo em que o mal existe, através da morte e etc e tal, demonstra algo dessa prevenção do mal. Porque, ok, é ruim a gente sofrer, mas é bom a gente saber que o sofrimento acaba. É ruim que o mal exista, mas é bom que o mal venha a existir nunca mais. Então, o que acontece aqui, na verdade, é que o paradoxo de Epicuro aqui nesse caso, ele está tomando a realidade temporária do mal como uma coisa definitiva, absoluta, insuperável, que meramente implica que Deus não é bom. Mas esse arcabouço não está contemplado nessas premissas como um todo. Porque Deus pode não prevenir o mal em primeira instância para preveni-lo por toda a eternidade. Por isso a passagem do tempo ela é importante quando a gente discute esse tipo de dilema. Entende? Se você isola o período do tempo em que o mal existe, você só olha para ele como se ele fosse tudo o que existe, o Epicuro vence, Deus não é bom. Mas se você olha o período do tempo maior, o mal veio a existir, foi julgado, condenado, desmascarado, as pessoas serão vacinadas contra ele por toda a eternidade e ele nunca mais vai existir, Deus está prevenindo o mal, mas ele não está prevenindo o mal da forma como o Epicuro quer, não permitindo a liberdade das pessoas, senão ele não é todo poderoso e onisciente. Não, ele está deixando acontecer. Até porque ele é todo poderoso e onisciente. Por isso ele pode fazer as coisas de uma forma diferente, porque ele sabe como fazer diferente, porque ele não é um ser humano limitado como o nosso querido amigo filósofo Epicuro. E nenhum dos seus discípulos aí, ateus e blá blá blá. Então, as premissas do Epicuro, elas não se concretizam em relação a tais e tais questões, mas nessa publicação, nesse post aí que eu vi lá no Twitter, aparentemente o autor do post, ele leva em conta que algumas pessoas como eu teriam esse tipo de argumentação para se desvencilhar do Epicuro aí, do paradoxo dele, e eles avançam um pouco mais na argumentação e vamos entender. Então, ok, o mal existe, Deus pode prevenir o mal, Deus sabia que o mal ia existir, Deus quer prevenir o mal, mas então por que o mal existe? E aí ele dá algumas explicações possíveis. Então o mal, ele existe porque ele é necessário, ou por alguma outra razão, ou por causa do diabo, ou como uma espécie de teste. E aí ele diz assim, se Deus é onisciente, ele saberia o que nós iríamos fazer se fôssemos testados, e dessa maneira ele não necessita realmente nos testar. Então, ou seja, a gente não pode dizer que o mal existe para que Deus nos teste, porque na sua onisciência Deus já saberia o que ia acontecer em cada teste, se a gente ia passar, se a gente ia falhar, então ele não precisa fazer o teste na realidade, basta ele consultar a sua onisciência. Então, ou seja, testar a gente não pode ser a explicação para a existência do mal. E tudo bem, eu acho que está tudo ok com essa argumentação. E errado é quem pensa que o mal se explica porque Deus quer testar as pessoas. O fato, entretanto,
O mal existe porque Deus deu liberdade a criaturas e criaturas puderam fazer o mal a partir desta liberdade. A partir do momento que as criaturas querem fazer o mal, aí Deus pode testá-las. Não é o inverso, não é assim, eu quero te testar, então eu vou fazer você fazer o mal. Porque aí não é você que está fazendo o mal, é eu que estou fazendo você fazer o mal. Aí Deus seria um hipócrita se ele agisse dessa forma, tipo Deus calvinista, né? Que é um ser hipócrita e maligno, e etc, etc, etc. Mas graças a Deus, Deus não é calvinista. Então o que acontece? Esse tipo de dilema, inclusive, explica por que a gente não pode dar razão à existência do mal, mesmo em meio à utilidade que a existência do mal possa ter. A existência do mal cria o contexto no qual a gente pode ser provado se a gente vai fazer o bem ou o mal? Sim. Mas era melhor que o mal não existisse e ninguém precisasse passar por essa prova. E o mal existe como uma escolha livre da liberdade, não meramente como um jogo de teste. Assim também, por exemplo, o mal ele pode servir para amadurecer a gente. Quando a gente passa por sofrimentos, problemas e dificuldades, às vezes a gente sai mais forte do outro lado. Às vezes a gente sai mais fraco, às vezes a gente sai trucidado, morto do outro lado. Mas quando a gente supera um mal, é tipo uma coisa boa, entendeu? Mas isso não é a razão da existência do mal. Isso é só uma utilidade que o mal tem depois que ele vem a existir como exercício da liberdade. E o que explica o mal é meramente a existência da liberdade. Obviamente que isso nos paradigmas iniciais, né? Satanás puro pode escolher pecar, Adão e Eva puros podem escolher pecar. Depois que a escolha é feita, aí o paradigma muda um pouco. Agora, por exemplo, Satanás não pode mais desfazer o mal que ele fez e voltar atrás e vir a fazer o bem. Adão e Eva não podem desfazer o que eles fizeram e eliminar o problema que eles criaram na história de todos os seus filhos e filhas na face da Terra. Só quem pode resolver esses problemas é Deus em pessoa, porque Ele que é o onisciente, que sabe como resolver. Ele que é o onipotente, que pode resolver. É diferente o rolê aqui, entendeu? Então o mal ele é fruto inicialmente do mau uso da liberdade, numa primeira instância, e numa segunda instância ele vira uma força que só pode ser dominada, controlada e eliminada e contida e etc. por Deus Todo-Poderoso, por mais ninguém. Nós não temos capacidade de dominar o nosso próprio mal, o diabo não tem capacidade de dominar o próprio mal dele, e só Deus pode contrabalancear este mal na nossa vida através da graça, da sua palavra, do seu espírito, nos dando arrependimento, novo nascimento, nova vida, e etc, etc, etc. Ele também não faz isso da forma como a gente poderia imaginar, nos tornando absolutamente perfeitos aqui e agora, para a gente não ter mais nenhum dilema, problema, não morrer, não ter dificuldade, pecados, etc e tal. Mas também não entrega a gente completamente na mão do pecado, ele nos redime em Cristo e aquele papo como um todo. Então tem que tomar cuidado com essas discussões, porque se você começa a explicar, não, Deus criou o mal para nos amadurecer, Deus queria o mal, olha que coisa maravilhosa, né? Que é onde você cai, né? A gente tem que evitar esse tipo de problema. Aí ele diz assim, e na outra explicação, né? Por que existe o mal então? Porque um Deus todo-poderoso, onisciente e bom não poderia destruir Satanás. E aqui o ponto é assim. Não é porque Deus pode destruir Satanás que ele vai destruir Satanás essa semana. Deus pode destruir Satanás. Ele vai fazer isso quando ele quiser. Não quando eu acho que tem que ser, e se ele não fizer quando eu acho que tem que ser, então ele não tem poder, ele não tem conhecimento, ele não tem condições. Esse tipo de premissa é por sua própria conta e risco. Não tem nada a ver com o conceito da onipotência, porque o conceito da onipotência não diz que porque Deus pode destruir o diabo, ele vai destruir o diabo essa semana ou semana que vem, ou teria destruído semana passada, ou coisas do tipo. O conceito da onipotência simplesmente vai implicar que ele pode.
E ele pode destruir o diabo daqui a 1 milhão de anos, mas ele podia ter destruído hoje. Ah, mas por que ele escolheu destruir daqui a 1 milhão de anos e não hoje? Aí o porquê é outra discussão. Mas que ele podia destruir hoje está provado no fato de que daqui a 1 milhão de anos ele vai lá e destrói, demonstrando aqui, ó, tá vendo? Eu podia destruir, tanto que destruí. Né? E claro, se você quiser manter algum tipo de agnosticismo em relação a Deus, não, eu só vou acreditar daqui a 1 milhão de anos quando ele destruir, você tem o direito de fazer isso. Tá? Mas eu não tenho essa postura. Tá? Eu creio na onipotência de Deus, independentemente dele exercê-la da forma como eu acho, ou eu penso, ou eu gostaria. Até porque se eu impusesse regras sobre Deus, sobre como e quando ele deveria exercer onipotência, aí Deus seria controlado por mim, né? E não por ele mesmo. Né? Aí o onipotente seria eu, não Deus. Né? Não sendo assim, é o onipotente que pode escolher o que ele exerce, do poder dele, em que momento, quando, como e porquê. E obviamente que os porquês são infinitos e complexos, porque só Deus pode responder a por que o Senhor fez isso, não fez aquilo. A gente pode até intuir algumas razões em relação às coisas bíblicas, né? Por que Deus permite um sofrimento, por que Deus permite eu me dar mal aqui ou ali, ou com grana, ou com mulher, ou com dinheiro, sei lá, com milhões de coisas que as pessoas se dão mal, com saúde. Esses porquês são complexos. A gente pode entender algumas coisas dos possíveis motivos de Deus por detrás destas coisas. Mas a explicação real e absoluta e correta é só Deus mesmo pode dar. E ele diz, eu fiz isso por isso, eu não fiz aquilo por aquilo. Só Deus que sabe mesmo. Tá? Então, Deus é todo-poderoso, é onisciente e é bom, mesmo que ele não tenha destruído Satanás ainda e vá destruí-lo só semana que vem ou daqui a 1 milhão de anos. Tudo bem? Ok. E aí ele fala assim, se Deus poderia ter criado um universo com liberdade, mas sem o mal. Se ele não pudesse fazer isso, ele não é todo-poderoso. Aí também é uma questão complexa, essa é uma das questões mais difíceis dessa postagem. Mas aqui a pessoa, enfim, o filósofo, seja o Epicuro ou algum discípulo do Epicuro, ele está tentando impor sobre Deus uma forma de realizar a criação e de conduzir as coisas que aparentemente Deus mesmo não quis fazer. E aí os motivos, óbvio, que aí só Deus pode responder. Mas o que acontece? O livre-arbítrio real implica você poder escolher entre dois caminhos de forma real. Porque se você tem livre-arbítrio, de escolher entre o bem e o mal, e na hora que você for escolher o mal, Deus diz, não deixo, você não tem real livre-arbítrio. Tá? Então, em certo sentido, a existência do livre-arbítrio, ela implica que por um período de tempo, Deus, para dar existência real às pessoas, com liberdade real, vai sofrer as consequências do livre-arbítrio. Não porque não possa fazer o contrário, mas porque não quer. E não é porque quer o mal, é porque quer a liberdade. Pois a vida com liberdade é um bem maior do que a vida sem liberdade. O que no final das contas Deus quer é o bem e não o mal. E ainda assim o mal, ele de alguma forma, o que acontece? Ele se utiliza deste fato para existir temporariamente. É como se assim, ele pega Deus no calcanhar, mas o calcanhar de Deus não é uma fraqueza, não é não ter poder, não ter conhecimento, não ter capacidade. É simplesmente querer existência real, significativa às suas criaturas, para que o amem e amem a si próprias e umas às outras de forma real e significativa, e para que isso exista, é necessário que se possa fazer o contrário. Porque se for obrigado a amar, não se ama verdadeiramente. E no final das contas,
Os motivos que ele termina, inclusive, assim, né? Todos os sims, eles terminam. Então, por que que Deus não eliminou o mal? Por que que Deus não usou todo o poder, não usou todo o conhecimento dele para evitar o mal? Na verdade, essa pergunta, ela é falsa em certo aspecto, no seguinte sentido. Deus não deixou de usar o poder, a onisciência, para eliminar o mal. Mas ele fez isso de uma forma a se concretizar no futuro, daquele futuro em diante. Então, tipo assim, o que acontece? O dilema de Epicuro, ele é muito forte para quem está preso neste período em que o mal existe. Uma vez que você creia que Deus vai eliminar o mal, dessa eliminação em diante, todo esse dilema desaparece. E claro que no embate entre quem crê que Deus vai eliminar o mal e quem crê que o mal não será eliminado, aí você tem uma discussão infinita e insolúvel. E só o futuro poderá responder quem tem razão. E eu aposto que quem tem razão é que o mal vai ser eliminado, mas eu não sei. Eu só creio, eu só tenho essa esperança. Eu só confio, porque eu creio em Deus. Ah, mas e se no final das contas Deus não existe, você está equivocado? Ok, daí vai ser de outro jeito, aí vai ser de outra forma. Aí eu vou estar errado no final das contas. Mas dentro das questões lógicas, vamos dizer assim, é plenamente possível que Deus seja bom, todo-poderoso, onisciente, permita o mal por um período de existência finito, inclusive para ilustrar, exemplificar, vacinar contra o mal para todos sempre. E, inclusive, todas essas coisas que Deus faz em relação ao mal, elas não deveriam existir, elas poderiam não existir, desde que as criaturas não tivessem escolhido o mal, especialmente o diabo e Adão e Eva. E Deus seria da mesma forma como ele foi e sempre será, e o mal nunca teria existido. O que implica dizer que o mal não nega nada sobre a essência e a realidade de Deus. O mal é um dilema complexo se você se concentra nele, se você entende que ele é tudo o que existe, ele vai existir para sempre. Daí não tem o que fazer. Aí Epicuro tem mais do que razão, os ateus têm mais do que razão, e etc, etc, etc. Mas como a fé bíblica, inclusive, implica o contrário, o dilema de Epicuro, o paradoxo de Epicuro, não destrói a fé cristã nem de longe. Tudo bem? Um abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser.